Vamos dar continuidade à nossa aula de geometria plana. Nós vimos a primeira figura plana, que foi figura convexa, né? Que foi o triângulo. Vimos quais eram os elementos do triângulo, ângulos internos, ângulos externos, lados, vértices. Falamos das propriedades angulares, tanto dos ângulos internos como dos ângulos externos. E falamos também das classificações. Classificação pelos lados, equilátero, isósceles, escaleno. Classificação através dos ângulos internos, acutângulo, retângulo e obtusângulo. Nós vamos prolongar um pouquinho o nosso estudo do triângulo e agora nós vamos falar de um assunto que compara dois triângulos. Pego dois triângulos e vou comparar. Congruência de triângulos. Qual é a ideia aqui? Eu quero saber quando é que dois triângulos são exatamente iguais. Quando é que dois triângulos são congruentes? Então, por definição, vamos da definição primeiro. Eu posso dizer que dois triângulos são congruentes quando os seus ângulos internos correspondentes são congruentes. Ou seja, as medidas dos ângulos internos de um é igual às medidas do ângulo interno do outro. Ângulo igual a ângulo. Os ângulos correspondentes são congruentes. E as medidas dos seus lados homólogos também são congruentes, são iguais. Ele tem lados homólogos iguais. O que é lado homólogo? Cuidado com essa definição, tá? Porque às vezes confunde um pouco. A gente diz que dois lados de um triângulo são homólogos quando eles são opostos a ângulos que têm a mesma medida. Não estou falando que eles são iguais, hein? Lados homólogos significa que eles são opostos a ângulos que têm a mesma medida. Vamos enxergar isso nesse triângulo. A primeira parte da congruência, olha, está pronta. Os ângulos internos são iguais. Alfa, alfa, beta, beta, teta e teta. Então eles são iguais. Vamos enxergar o que é homólogo? Ângulo alfa daqui, ângulo alfa de lá. Quem é o lado oposto a esse ângulo alfa aqui? O lado oposto, aquele que fica lá do outro lado da rua. Alfa atravessa a figura inteira, é o BC. Quem é o oposto de alfa aqui? O NP. Ah lá, atravessei a rua inteira, NP. Note que eu caí exatamente nesse caso. O BC e o NP são opostos a ângulos que têm a mesma medida. Eles são opostos de alfa e oposto de alfa. Então eles são chamados de homólogos. Por quê? Porque eles são opostos de alfa. Assim também eu tenho o AC, que é o oposto de beta. Ó. Oposto de beta. Oposto de beta aqui, MP. Então AC e MP também são homólogos, só que dessa vez opostos a beta. E finalmente o AB, oposto de teta, e o MN, oposto de teta, AB e MN também são homólogos, porque eles são opostos a ângulos iguais, nesse caso o ângulo teta. Então, isso é ângulos homólogos. Quando eu provo que os triângulos são congruentes, note bem essa enfatização que eu estou fazendo. Quando eu provo que os triângulos são congruentes, então eu posso dizer que os lados homólogos também são congruentes. Tá bom? Eu acho que é óbvio para vocês que nos exercícios não vão te dar os dois triângulos completos, né? Todos os ângulos, todos os lados do primeiro triângulo, todos os ângulos, todos os lados do segundo triângulo para você. Para você poder dizer, puxa vida, eles são congruentes. Não tem cabimento, né? O que vai sobrar para ele perguntar? Qual é o perímetro? Poxa, ele te deu os lados. É óbvio que a intenção do exercício é esconder algum desses elementos e obrigar você a verificar a congruência para poder dizer que eles são iguais. E aí sim determinar a medida. Tá ok? Então vamos lá. Para isso eu não vou te fornecer o triângulo inteiro. Eu vou te fornecer alguns elementos desse triângulo. E aí eu vou cair nos casos de congruência. Ou seja, o que são os casos de congruência? Mesmo você não tendo todos os elementos, ou seja, todos os lados e todos os ângulos, você ainda assim é capaz de provar que os triângulos são congruentes. Provar que os triângulos são congruentes. Primeiro caso. As letras são importantes aqui porque elas te dão a posição.
LAL. Eu preciso conhecer dois lados de cada triângulo e o ângulo que fica no meio deles, ou seja, o ângulo formado por eles. Ó, conheço um lado, mede A. Conheço o outro lado, mede B. Conheço dois lados. E o ângulo formado por eles. Qual foi o ângulo formado por eles? Alfa. Primeiro triângulo. Conheço 3 elementos apenas. Só 3. Aí eu venho para cá. No segundo triângulo eu também conheço só dois lados. A e B. E o ângulo formado por eles também é alfa. Ou seja, a mesma formação. Dois lados iguais AB, AB. E o ângulo formado por eles, alfa e alfa. Eu estou na primeira situação. Isso já é suficiente para eu provar que esses dois triângulos são congruentes. E aí, provou que são congruentes, você prova que todo ele é igual. Então os ângulos que sobram, lá na outra ponta do lado A, tem o alfa de um lado e tem os dois tracinhos do outro. O alfa e os dois tracinhos. O B tem o alfa de um lado, 3 tracinhos. Alfa de um lado, 3 tracinhos. Os ângulos internos são iguais. Os 3 elementos iniciais já me permitem dizer que os outros ângulos são iguais. E o lado que sobrou, que é o lado aqui que eu não conhecia, eu já posso afirmar que são iguais. Ou seja, depois que eu provei a congruência por esse caso aqui, o caso LAL, eu posso afirmar que todo o triângulo é congruente. O triângulo da esquerda é exatamente igual ao triângulo da direita em questão de medidas. ALA, ou ALA. Conheço um lado e os ângulos das extremidades. Conheço um lado e os dois ângulos que estão na extremidade desse lado conhecido, o ângulo alfa e beta. No segundo triângulo a mesma coisa. Conheço um lado que tem a mesma medida, A e A, e os ângulos que estão nas suas extremidades, alfa e beta, alfa e beta. Estou no segundo caso. Já provei que esses dois triângulos são congruentes. Então, todos os outros elementos que faltam serão congruentes por correspondência. O oposto de beta aqui, que é esse aqui, ó, vai ser igual ao oposto a beta aqui, ó. O oposto a alfa aqui, ó, que é esse, vai ser igual ao oposto a alfa, que é esse aqui. O ângulo que está faltando aqui, que é esse, vai ser igual ao ângulo que está faltando aqui, a esse. Então, provou congruência, você prova que os demais elementos também são congruentes entre si. Terceiro caso, lado adjacente, ângulo adjacente, ângulo oposto. Um lado e dois ângulos. Só que agora é um ângulo vizinho, ó, lado, um ângulo vizinho dele, encostado nele, que é o alfa, e um ângulo oposto, que eu tenho que atravessar lá do outro lado. Então eu tenho lado, o ângulo vizinho dele e o ângulo oposto dele. A mesma coisa aqui. Lado, o ângulo vizinho dele é igual ao ângulo vizinho aqui, alfa e alfa, e o ângulo oposto é igual ao ângulo oposto, beta e beta. Tem que ser na ordem, tá? O ângulo adjacente igual ao ângulo adjacente, o ângulo oposto igual ao ângulo oposto. Se você obtiver esses 3 elementos, você provou que esses dois triângulos são iguais. Aí, como nos outros, os elementos que faltaram serão iguais também entre si. Finalmente, o quarto caso geral, LLL, 3 lados iguais. Lado A igual ao lado A, lado B igual ao lado B, lado C igual ao lado C. Se os 3 lados são iguais, você provou que os triângulos são congruentes, consequentemente os ângulos internos também serão iguais. Lembre-se que o exercício começa com a prova de congruência. Eu primeiro preciso provar que eles são congruentes, usando algum desses casos, para depois verificar quais são as medidas, quem que é congruente de quem, o oposto de alfa com o oposto de alfa, o oposto de beta com o oposto de beta. Mas o exercício começa com a prova de congruência, com a prova de igualdade, tá? Igualdade de medidas, tá bom? Tem um quinto caso, que é um caso específico. Vou colocar aqui nesse pedacinho do quadro aqui. Um quinto caso. Ele é muito específico. Ele só vale no triângulo retângulo. Ou seja, você tem que ter certeza que o triângulo é retângulo. Ele é específico. Aqueles ali não, tá? Aqueles todos ali valem em qualquer triângulo. Qualquer triângulo, isósceles, escaleno, equilátero,
Você olha lá, um lado e o outro, compara os lados, compara os ângulos, vê em que caso você caiu e pronto, vale para qualquer um. Aqui não, esse é específico. Então ele começa com a certeza que você está trabalhando com dois triângulos retângulos. Ah, tem ângulo reto. Tem ângulo reto. Dois triângulos retângulos. Você começa por aqui. Bom, provou que os dois triângulos são retângulos? Então vocês aprenderam o seguinte, já é conhecimento de vocês. O lado oposto ao ângulo reto se chama hipotenusa. Né? Então, o lado oposto aqui ao ângulo reto, hipotenusa. Hipotenusa, vou dizer que ele tem a medida C. E a hipotenusa, que também mede C. Ou seja, a hipotenusa de um é igual à hipotenusa do outro. Você olha um dos catetos, basta um, não precisa conhecer os dois não. Mas é lógico que fica claro que conhecendo um, automaticamente você consegue descobrir o outro. Mas não precisa, basta um. Você consegue determinar a medida de um dos catetos. Esse cateto, por exemplo, mede A. No outro lado também, esse cateto também mede A. Então, vamos lá. Provando que o triângulo é retângulo, os dois. Conhecendo a hipotenusa de um e a hipotenusa de outro e sabendo que elas são iguais, hipotenusa e hipotenusa. Que um dos catetos é igual ao outro dos catetos, pronto. Você já provou que esses dois triângulos são congruentes. E vocês vão perceber que ele é especial em tudo. Primeira coisa especial dele é que ele só vale no triângulo retângulo. Segunda coisa especial. Todos os outros casos precisam de três elementos. Dois lados e um ângulo. Dois ângulos e um lado. Dois ângulos e um lado. Três lados. Precisam de três elementos. Esse é o único que precisa de dois. Você só precisa de dois. Conhecer um cateto e a hipotenusa. Se você provar que um dos catetos é igual ao cateto do outro lado, que a hipotenusa de um é igual à hipotenusa do outro, com dois elementos só, basta e você já provou que esses dois triângulos são congruentes. Tá? Ele é um caso bem especial. Todo caso tem uma simbologia, né? L-A-L, a gente costuma falar LAU, ALA, A-L-A, a gente costuma abreviar. Aqui também tem. Em questão de símbolos, vocês têm duas opções. Você pode usar CE, que é caso especial do triângulo retângulo. CE, caso especial. Ou você pode usar a abreviação HC, hipotenusa cateto. Hipotenusa cateto. Tá? Você pode usar aqui caso especial. Ou você pode usar o HC, que significa hipotenusa cateto. Mas é o único caso que só precisa de dois elementos. Tudo bem? Congruência de triângulo. É um assunto importante, ele vai dar algumas derivações no futuro próximo aqui, tá? A gente vai chegar à semelhança de triângulos. Mas é assunto para a próxima aula.